Ter objetivos claros é como acender uma luz no caminho da vida. Quando sabemos exatamente o que queremos, o universo entende o que deve nos entregar. Cada meta escrita é uma semente plantada no solo da nossa mente. E quanto mais olhamos para ela, mais forte cresce a vontade de realizá-la. Clareza é o primeiro passo para transformar um simples desejo em destino. Ele nunca foi considerado um bom aluno. Na verdade, a maioria dos professores o via como um caso perdido. Era inquieto, disperso, incapaz de seguir regras por muito tempo. Enquanto os colegas pareciam se encaixar no padrão, ele questionava tudo: as matérias, as normas, até o sentido de estudar algo que não fazia o menor sentido para sua vida. As notas baixas eram apenas o reflexo de uma mente que se recusava a aceitar o porque sim. Mas por trás daquele olhar distraído e daquela rebeldia silenciosa havia uma chama, uma curiosidade imensa sobre o mundo real, aquele que existia além das paredes da escola. Em casa, os pais tentavam entender aquele jovem inquieto. O pai, empresário, acreditava na disciplina, no esforço, no trabalho duro. A mãe, mais sensível, via no filho uma inquietação que talvez fosse apenas sede de vida. Mas nem mesmo eles imaginavam o tamanho da força que se escondia naquela aparente indiferença. Certa noite, cansado das críticas e das cobranças, ele ligou a televisão. Sem intenção, apenas querendo se distrair. Foi então que uma cena chamou sua atenção. Um homem simples, sentado em um programa de entrevistas, falava sobre metas. Ele dizia que havia escrito todos os seus objetivos de vida em um papel e que aquele gesto mudou tudo. Mostrava como, ao colocar as intenções no mundo físico, em palavras, em traços, em promessas visíveis, a mente passava a trabalhar como um radar, atraindo oportunidades e caminhos. Aquela ideia o atingiu como um raio. Um simples papel, uma lista de sonhos poderia mudar tudo. Naquela noite, pegou um caderno, sentou à escrivaninha e começou a escrever. Não sabia bem o que estava fazendo, mas sentia algo poderoso se movendo dentro dele. Escreveu sonhos grandes, ousados, alguns até impossíveis. Coisas como ter liberdade total de tempo, mudar o jeito como as pessoas trabalham, criar uma empresa onde todos possam ser donos do próprio destino. Terminou de escrever, leu várias vezes e colou o papel bem à frente da cama. Todos os dias, ao acordar, olhava aquelas frases. Ao dormir, lia de novo. E aos poucos algo começou a mudar. Aquelas palavras começaram a ganhar vida, a se transformar em direção. Não aconteceu de um dia para o outro. Ele passou por frustrações, erros, críticas e, principalmente, dúvidas. Mas dentro dele havia uma certeza silenciosa. Aquela lista não era apenas papel, era uma declaração ao universo. E o universo começou a responder. Quando cresceu, foi trabalhar na empresa da família. Um negócio grande, tradicional, com décadas de história. Mas o ambiente era pesado. Hierarquias rígidas, chefes autoritários, pessoas desmotivadas. Tudo parecia movido por medo. Medo de errar, de perder o emprego, de não ser aceito. Ele observava aquilo e pensava: como pode o trabalho, que ocupa a maior parte da nossa vida, ser tão triste? Durante meses, guardou suas reflexões em silêncio, mas por dentro, algo fervia. Até que um dia, não aguentando mais, ele decidiu falar. Reuniu os diretores e disse que queria mudar tudo. Silêncio. Olhares de espanto. Como alguém tão jovem podia propor algo tão absurdo? Mas ele estava determinado. Começou pelas pequenas coisas. Acabou com as salas de chefes e criou espaços abertos. Tirou os títulos pomposos e começou a chamar todos pelo nome. Depois veio o passo mais ousado. Deu liberdade total aos funcionários. Eles poderiam escolher seus horários, decidir seus próprios salários e até participar das decisões da empresa. Muitos acharam que era o fim. Alguns riram. Outros o chamaram de louco, mas ele acreditava em algo simples e poderoso.
As pessoas são boas por natureza e, quando são tratadas com confiança, retribuem com responsabilidade. No começo, o caos pareceu tomar conta. Alguns abusaram da liberdade. Outros não sabiam o que fazer com ela. Mas, com o tempo, uma transformação silenciosa aconteceu. As pessoas começaram a se sentir parte de algo. Trabalhavam com alegria, tomavam decisões com consciência, sentiam orgulho do que faziam. A empresa, antes engessada e cansada, se transformou em um organismo vivo. As ideias floresciam, a produtividade crescia e o lucro também, sem pressão, sem medo, sem controle. A filosofia era simples: dar autonomia e confiar no ser humano. A fama desse modelo começou a se espalhar. Revistas, jornais e estudiosos queriam entender como uma empresa sem hierarquia rígida podia dar certo. Ele respondia com serenidade: quando tratamos as pessoas como adultos, elas se comportam como adultos. Quando as tratamos como crianças, esperam que alguém mande nelas. O que começou como um experimento virou um fenômeno mundial. Livros, palestras, documentários, todos queriam aprender com aquele líder que desafiou o sistema e venceu. Mas ele continuava o mesmo, simples, humano, curioso. Para ele, o sucesso não era ter poder, era não precisar dele. Enquanto o mundo falava sobre eficiência, ele falava sobre sentido. Enquanto as empresas buscavam controle, ele buscava propósito. E o mais incrível é que sua filosofia não apenas deu certo, mas ela inspirou milhares de empreendedores, gestores e sonhadores ao redor do planeta. Ele provou que o impossível pode acontecer quando a coragem se unir à fé e ao amor pelas pessoas. Provou que liberdade e produtividade podem caminhar juntas, e que o verdadeiro líder é aquele que desperta o melhor nos outros, não o que impõe autoridade. Anos depois, ao olhar para aquele papel antigo, amarelado pelo tempo, ele sorriu. Todos os objetivos estavam ali, riscados, um a um. Aqueles sonhos escritos com a inocência de um jovem se tornaram realidade. A prova viva de que a clareza do propósito tem um poder que o mundo ainda está aprendendo a entender. Aquele garoto considerado ruim na escola se tornou um exemplo de sabedoria. Aquele jovem que duvidavam transformou um modo de pensar o trabalho. E aquele simples gesto, escrever metas e deixá-las à vista, mudou para sempre o rumo da sua vida e de muitas outras. Seu nome? Ricardo Semler. O livro que imortalizou sua filosofia? Virando a própria mesa. E a empresa que se tornou símbolo da liberdade corporativa? Senco.